União e reconstrução. Olá, seja bem-vindo. 25 de julho. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje é celebrado o Dia do Escritor e para conversarmos sobre o assunto, estamos recebendo a Ana Pirolo. Lembrando que você pode participar do jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, tudo bem, obrigada pelo convite. Nós agradecemos a sua participação. Ana, para começar, hoje é celebrado o Dia do Escritor, uma data muito importante. Como surgiu o seu gosto pela literatura e quais foram os livros que te inspiraram inicialmente? Olha, o meu gosto pela literatura vem desde criança, né? É arte e literatura, sempre estive envolvida nesse universo, né? E os livros que me inspiraram, assim, que deram um estalo, que eu poderia pensar, eu vou ser uma escritora, né? Realmente foi a Alice no País das Maravilhas e Os Três Mosqueteiros. Alice por essa coisa do universo paralelo, né? Eu mexo muito com isso também, psicológico, assim, dos meus livros, esse universo paralelo. Que no universo paralelo tudo pode acontecer, né? Exatamente. Foge um pouco da realidade. E Os Três Mosqueteiros, por ter esse universo, né, da lealdade ao rei, né, dos mosqueteiros, o que eles fazem. E aquela coisa do personagem, o vilão, né, do Richelieu. Então, isso aí sempre mexeu muito com a minha imaginação, né? Certo. Teve alguma influência familiar nesse processo? Eu tenho um tio... Aliás, a família do meu pai sempre foi envolvida ou com música, com literatura. Então, eu tinha um tio que era músico, ele escreveu um livro sobre Corumbá. Meu pai já é falecido, né? No Mato Grosso do Sul, corumbaense. Então, ele acabou escrevendo um livro sobre a história da família, né, em Corumbá. E meu avô, ele era pianista de cinema, né? Então, essa parte cultural vem muito do meu pai, uma vertente, e da minha mãe é pernambucana, então vem com essa cultura nordestina, né, bem influente na nossa família, né? Certo, então desde cedo, né, a arte, a cultura já... Sim, não tem... Olha, eu sempre tive uma cabeça muito assim de criar histórias, né? Até brinco com o pessoal, a cabeça do escritor o que acontece normalmente com uma pessoa, o escritor ele transforma isso numa outra história, né? Então eu sempre fui desse jeito. E eu realmente achei que a literatura fosse o caminho que eu deveria seguir como profissão. É claro que a gente tem um processo, né, até chegar onde eu cheguei, né? De você seguir uma carreira paralela, né? Até chegar num ponto e falar, não, eu tenho que seguir a literatura, né? Certo, e como se deu o início da sua carreira literária? A minha carreira literária, eu acho que eu tive o estalo quando eu estava completando quase 50 anos, sabe? Beirando 50 anos, aí você pensa, quanto tempo me resta nesse mundo? Né? O que eu deixei de fazer que eu gostava, né? Aí eu fui resgatar o que eu deixei para trás, né? Que era voltar a patinar. Eu fui patinadora do Flamengo, né? Fiz patinação artística, aí eu voltei a patinar. E a parte da literatura. Aí eu fiz um protótipo em 2014 do Galo Azul. Aí eu verifiquei o livro, né? Falei, nossa, esse livro aqui tem mercado, né? Aí foi onde eu publiquei em 2015 o Galo Azul e começou a transformação dessa minha vida literária. Aí eu cheguei num ponto que eu tive que abrir mão do emprego que eu tinha para assumir a literatura, né?
Então, para você ver, a literatura ela transforma a vida da gente. Mudou totalmente o seu cotidiano, né? Nossa, totalmente, assim, porque o Galo Azul foi lançado, aí ele virou paradidático numa escola, eu sempre ia nas escolas, aí ele foi, de repente, indo em outras escolas, aí eu participando, a agenda começou a ficar lotada e eu tendo um trabalho fixo, né? Então eu falei, nossa, como que eu vou fazer isso? Um trabalho fixo, um filho pequeno e ainda a agenda lotada, né? Aí eu comecei a fazer minhas escolhas. Falei, olha, já tenho 50 anos, não pode, o que tinha que acontecer já aconteceu. Então, vou assumir a literatura, né? Tudo através de uma crise existencial aí. Eu acho que sim. Mas olha, todo mundo, quem tem 50 anos vai concordar comigo. A gente completa 50 anos, você para pensar, sabe? Sim. Aí, o que eu fiz da minha vida, né? O que eu deixei para trás, né? E eu acho que isso é o que impulsiona, é o momento da gente começar a realizar os sonhos, né? E a literatura, ela sempre esteve presente na minha vida. Eu tenho histórias que eu escrevi quando era criança, que eu tenho guardado em cadernos, sabe? Então, eu começo a resgatar tudo isso. Quem eu era, eu faço uma adaptação aos tempos atuais, né? Mas é uma coisa bem antiga. Eu acho que todo escritor, quem se diz, eu sou um escritor, ele realmente já tem essa vivência anterior, né? Desde criança eu gostava de ler e gostava de escrever. É que chega um momento que assim, explode, né? Sim. aí você surge como escritor, né? Sem dúvidas. E como surgem as suas fontes de inspiração, Ana? Olha, geralmente no dia a dia. E tem uma coisa que eu acho engraçada, que as pessoas falam muito de expectativa, né? Sim. Não tem expectativa sobre um assunto, sobre um momento, sobre nada. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, eu escrevo justamente sobre as minhas expectativas frustradas. É onde eu puxo e coloco no meu texto. Aquilo que eu esperava que ia acontecer, que aconteceu de forma diferente, é onde eu coloco no meu texto. Né? As minhas expectativas frustradas diante de qualquer situação, né? Sim. Então, é o dia a dia. É o dia a dia, é a convivência com outras pessoas. Eu sempre brinco com a pessoa, olha, cuidado, você pode virar um personagem. E as minhas histórias estão cheias, assim, nas entrelinhas de personagens que são baseados em pessoas, né? O próprio convívio cotidiano Sim. te traz essas inspirações, né? O próprio convívio. E essa coisa da expectativa mesmo, sabe? Frustrada. Mas isso aí não aconteceu do jeito que eu queria. Mas seria tão legal se acontecesse, né? Aí eu vou lá e... Deixa eu colocar para o mundo imagético, então. Aqui. Aí eu coloco nesse mundo paralelo, né? Que é a literatura, né? Que são as histórias, né? Com certeza. Na Cláudia, a gente já continua a nossa conversa. A tecnologia trouxe grandes avanços para a educação, com recursos que auxiliam na aprendizagem. Porém, ela também pode prejudicar esse processo. A atenção do aluno passou a ser disputada e as constantes distrações no celular podem tirar o foco do estudo. Saiba mais na reportagem. A proibição de celulares nas escolas está cada vez mais recorrente. Porém, seu uso em sala de aula divide opiniões, pois apesar de trazer malefícios para a concentração e interação social, também pode ser usado para fins didáticos. Nossa equipe esteve em uma escola em que a restrição do uso já é uma realidade. Percebemos que ficou muito difícil tirar uma coisa da outra, estava muito linkado. Você achava que o aluno estava fazendo uma pesquisa e ele estava ali conversando e tal, né? Nas casas, ou com as famílias, eles ficam muito tempo em tela. Então, no CEP, nós restringimos mesmo e acreditamos que é muito favorável. Segundo dados do Relatório Global de Monitoramento da Educação 2023, divulgado pela Unesco, agência da ONU, 1 em cada 4 países no mundo tem leis para a proibição do uso de aparelho celular em sala de aula. O levantamento apontou que o aparelho é capaz de provocar um impacto negativo na aprendizagem. A sala de aula seria um lugar de atenção plena, onde você tem ali um mestre, um professor, que está se colocando à disposição para ensinar. Qualquer coisa fora disso vai tirar a atenção.
Então a gente vem de uma geração que não conseguiu nem organizar isso, né? O tempo de estudo, o tempo da diversão no videogame, e de repente vem um aparelho que concentra tudo isso e muito mais. É algo muito novo que, enquanto sociedade, a gente não sabe lidar. O relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas também destaca que a tecnologia digital é um insumo e deve garantir o fornecimento, a operação e a manutenção da infraestrutura de tecnologia educacional. Ou seja, ela deve ser considerada um elemento fundamental na educação. Por enquanto, não dá para a educação ir só para o aspecto digital ou só, né, sem nada digital. Então, nós começamos a equilibrar agora. Os professores fazem uso de caderno, têm atividades escritas e eles podem pesquisar ou assistir a própria aula ali na plataforma, junto com o professor, acompanhando. E depois de um certo tempo, também começamos a observar o uso do celular paralelo ao Chromebook. A dificuldade em lidar com todos os estímulos provocados pelo celular é grande e, por essa razão, a educação precisa ser mais consciente. O controle do uso em sala de aula ainda é um desafio, mas o aparelho pode sim ter benefícios didáticos. Ali também tem uma ferramenta pedagógica, tem aplicativos, a própria escola comunica com os pais se comunicam com os filhos, às vezes querendo saber se está tudo bem, se não está. Então, o próprio aparelho acaba sendo uma extensão do próprio sujeito. Quando a tecnologia é colocada como aliada da aprendizagem, os professores e alunos têm ganhos imensuráveis. A possibilidade de ter recursos visuais, experiências imersivas e acesso rápido a dados pertinentes à matéria escolar é um grande privilégio, que potencializa e enriquece o conhecimento. Debate importante nos dias atuais. Ana, voltando aqui à nossa conversa, na sua opinião, quais são as habilidades essenciais que um bom escritor deve ter? Olha, primeiro ter pelo menos uma noção de gramática, né? Pelo menos isso para você. É claro que todos os textos que a gente trabalha como escritor, se você tem uma editora, sempre passa por um revisor e tudo mais. Mas é interessante o escritor ele tem uma facilidade para expor as ideias dele. Né? Então, eu acho que isso, um conhecimento de gramática, de português, isso aí pode ajudar na hora de você formatar aquela ideia principal, né, do texto. Né? E eu acho que tem que ter uma sensibilidade para o que acontece, né? Porque eu acho que isso aí também nutre a literatura da gente. Mesmo que seja, de repente, um texto de fantasia, né? Que não tem muito a ver com a realidade atual, eu acho que o simples fato de você estar antenado com o que acontece ao seu redor, ele pode realmente passar informações para você colocar no texto, né? Então, eu acho que sensibilidade, entender que uma história ela tem que ter início, meio e fim, eu acho que isso é importante também, né? E ler bastante, né? É uma habilidade essencial, a leitura. Leitura. Cada escritor tem uma digital, né, no texto, né? A gente trabalha com a publicação de livros, né? A gente percebe isso, né? A digital, o modo que você conta a história, né? Mas mesmo assim, eu acho que você estar antenado é fundamental também, né? Sem dúvida, acho que essas habilidades que você citou são essenciais para o escritor criar aquela marca registrada dele. Sim, né? E eu acho isso importante, porque a originalidade de um texto, ele tá, toda a história, desde o início da humanidade, ela é contada a mesma história, né? A originalidade está no modo que você conta diferente. Então, quando você consegue contar de uma forma diferente, você começa a trabalhar esse texto com essa originalidade, aí eu acho que cria uma característica do escritor, né? Aí é onde ele começa a despontar, porque a literatura dele começa a se diferenciar. Né? Sem dúvidas nenhuma. Ana, você tem 4 livros publicados, certo? Olha, eu acho que eu tenho 7. Ah, já tenho 7. Já são mais, então, do que imaginava. Sim, eu tenho 2 infantis, um até que é parceria com meu filho. Sim. Aí eu tenho 4 de ficção, né? Eu tenho 4 ficção. E participo também de 2 antologias
também. Eu acho que de 7 a 8 livros por aí, mais ou Certo. menos, né? Dessas obras aí, qual que você daria mais destaque, por exemplo? Ai, é que nem mãe, não pode... Mãe não... Mãe gosta de todos os filhos, né? Não tenho, eu não conseguiria dizer para você assim, porque cada texto que eu fiz, cada livro, ele pega um público diferente, ele é uma história diferente, né? Talvez, assim, o Galo Azul, que é o primeiro, e o Jack, que é o último, o publicado agora em 2024. Sim, você poderia fazer um resumo breve sobre essas duas obras? Bom, o Galo Azul, uma coisa que é assim, interessante nos dois é o seguinte, os dois são personagens que existiram realmente na minha vida. Né? O Galo Azul aconteceu na minha infância, no Rio de Janeiro, né? É uma história verdadeira, tudo que está escrito no livro é verdade. Né? O Jack foi meu cachorro, agora tudo que está escrito no livro é uma meia verdade. Tinha situações realmente verdadeiras dentro do livro, mas também teve umas situações, assim, como é uma fábula, né? Tem situações que realmente eu criei para dar uma dinâmica na história, né? Sim. Então, é basicamente isso. Mas os dois são personagens que existiram. Que legal. Os dois nesse mundo, trazendo tanto um pouco da ficção quanto da realidade do seu cotidiano vivido, né? Da sua história. E um é estritamente infantil, o Galo Azul, e o Jack ele já pega um infanto juvenil, né? Já é um texto com uma ilustração primorosa do Madonna, Luiz Fernando Madonna, que fez assim. Aí que tá. Isso que eu acho maravilhoso no livro, né? Quando você consegue combinar o texto com a ilustração e gera um projeto assim único, sabe? É maravilhoso isso. Uma combinação perfeita, né? Combinação perfeita. E as ilustrações do Madonna casaram muito bem com a história. Ele soube captar a história, né? E transformar isso. Acho que a magia do livro está justamente nisso, né? Porque a pessoa consome a literatura não só o texto, ela consome o livro todo. A capa, a contracapa, o miolo, o projeto gráfico, ela acaba consumindo tudo, né? A estrutura, no geral, ela deve ser atrativa, né? Então, quando você casa bem, no caso, a ilustração, o projeto gráfico e a história, aí é aquele livro, assim, maravilhoso, né? Sem dúvidas. Ana, você comentou anteriormente aqui, mas você é a fundadora de uma editora também, né? Como que se deu esse seu novo trabalho? Porque deu com o Galo Azul. Quando em 2014, eu tive o boneco do livro, né, que eu analisei, eu sou formada em marketing, né? Aí eu analisei e falei, nossa, isso aqui é um produto bom para o mercado. Vou procurar as editoras para publicar. Só que eu li uma reportagem dizendo que a autora do Harry Potter levou 10 anos para publicar. Levou não de várias editoras, né? Aí eu pensei, poxa, eu estou com 50 anos, 60 anos. Ah, não, é muito tempo. Aí que eu fiz? Eu fundei a editora da Galeria. E comecei, mas era só para publicar os meus livros, né? Aí eu publiquei o Galo Azul, fui publicando Foguete à Lua, A Senhora do Parque, e assim foi. Só que eu fui participando de eventos literários e os escritores começaram, nossa, que livro bacana, que editora é essa, né? E eu não falava que era minha, é uma editora de São José. Eu sei que o negócio tomou tal forma que quando eu vi, eu já estava publicando livros de vários escritores. Vários. De poesia, de crônicas, de... Diversos gêneros. Né? Diversos gêneros, né? Eu falei, gente, aí que a editora começou a despontar. Só que eu nunca fiz propaganda da editora, né? Os escritores, eles vão chegando até mim através das ações que nós temos de fomentar a literatura regional, né? De mostrar para as pessoas que nós, escritores aqui da região, que a nossa literatura não ficou parada só em Monteiro Lobato e Cassiano Ricardo, que nós temos uma variedade muito grande de escritores aqui, né? E a editora da Galeria, ela só publica livros de escritores da região. Então, nós temos uma loja especializada, eu até falo que não é uma livraria, é uma loja especializada na nossa literatura, né? Que só apresenta livros de escritores de São José, Jacareí, de Pinda, Taubaté,
né? Então a editora ela tomou esse nicho do nicho. Uma amiga minha falou, uma vez virou e falou: Ana, você é nicho do nicho. Nicho porque mexe com literatura, e no nicho que é a literatura regional, né? Mas realmente é para colocar luz, né? Colocar foco na nossa literatura, né? Sem dúvida, acho uma iniciativa super importante, Ana. Eu acredito que para os escritores da região é fundamental isso, né? Com certeza. Bom, a cervejaria Heineken de Jacareí está com vagas abertas para o setor de produção. Os interessados devem ter o ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em turnos. São aceitos candidatos de ambos os sexos. As inscrições devem ser feitas pela internet através do site da empresa. Em julho de 2023, o CONTRAN publicou a Resolução 996, que estabelece normas para o uso dos ciclomotores elétricos. Saiba mais na reportagem. Quem vive a correria do dia a dia sabe a diferença que faz ter o seu veículo particular. Ter a liberdade de ir e vir quando quiser, por exemplo. Mas essas vantagens têm um preço. Segundo um estudo feito pela FIPE em 2023, o gasto com combustível chega a representar cerca de 12% da renda mensal dos donos de veículos particulares. Em busca de alternativas mais baratas de locomoção própria, muitas pessoas têm buscado os ciclomotores elétricos. Além de diminuir os custos com combustível e manutenção, eles oferecem uma solução mais ecológica para as necessidades de locomoção no meio urbano. O Conselho Nacional de Trânsito é o órgão federal que estabelece todas as regras relativas ao transporte, ao trânsito, enfim, todas as questões que afetam a mobilidade da nação. Isso é uma regra federal. Tem nos chamado a atenção também, são os kits vendidos pela internet para colocar nas bicicletas, nós chamamos de bicicletas artesanais, tá? Então existe uma regulamentação para isso. As pessoas que querem montar, elas podem fazer isso, mas precisa ter um laudo de um engenheiro mecânico aprovado pelo Detran, dizendo que aquilo é seguro. O que, até agora, 100% de todas as apreensões, nunca tivemos um caso desse. Antes de adquirir ou até mesmo montar é necessário conhecer a lei. No ano passado, o CONTRAN publicou a Resolução 996 de 2023, que estabelece regras tanto para quem vende quanto para quem utiliza os ciclomotores elétricos. Segundo a resolução do CONATRAN, os ciclomotores precisam ser cadastrados no Renavan pelos fabricantes ou pelos importadores. Já os motoristas precisam possuir a CNH com a categoria A ou autorização para conduzir ciclomotor. O veículo também tem que possuir indicador de velocidade, sinalização dianteira, traseira e lateral, além do retrovisor no lado esquerdo. Caso seja desobedecido algum desses requisitos, o veículo pode ser apreendido e o condutor levado à delegacia. Quem não pode, não se habilita. Essa é uma lei da cidadania. Para qualquer coisa que você escolhe, você é obrigado a conhecer a lei que trata daquilo. Então não existe inclusive existe uma lei dizendo que é proibido o cidadão dizer que não seguiu a lei, dizendo que não conhecia ela. É proibido usar isso como argumento, inclusive existe uma lei que proíbe isso. Por quê? Porque todo cidadão tem que se informar do que faz. Ana, continuando aqui o nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você vê a evolução do mercado editorial nos últimos anos? Olha, houve uma mudança muito grande, mas principalmente em função de como os leitores estão consumindo a literatura atualmente, né? Então, o pessoal fala muito do fechamento das livrarias e tudo mais, mas eu acredito que o comportamento do consumidor mudou. Através das redes sociais, muitas vezes a pessoa, em vez de consumir o livro, a literatura de uma determinada pessoa por si só, ela acaba consumindo a pessoa, o que ela diz, o que ela fala, como que ela é trabalhada dentro das redes sociais, para então, não, eu gostei dessa pessoa, aí eu vou consumir o livro dela. Então, você vê a grande diferença? Antigamente, você publicava o livro, fazia o lançamento do livro, a pessoa ela tinha que ter o livro para tirar as próprias conclusões, né? Agora não, agora você pode, do jeito que você trabalha nas redes sociais, a pessoa acaba consumindo primeiro o posicionamento dessa pessoa para depois. Então, é uma mudança muito acentuada do modo como as pessoas estão consumindo o livro
atualmente, né, a literatura. Sim, isso parece estar se tornando uma tendência, né? Tá uma tendência e a gente, tanto que todas as vezes que eu converso com um escritor para publicar o livro dele, a minha preocupação é essa impressão digital na obra dele, que reflita ele, a pessoa dele, como escritor, como pessoa, né? Então, para justamente puxar essa essência para que as pessoas encontrem a obra desse escritor e ela consiga relacionar a pessoa que ela tanto admira, né? Então, e se você observar também, o consumo da música também está assim, né? É por isso que a gente tem tanta coisa bacana tocando por aí, né? Sim. Porque as pessoas estão consumindo primeiro quem está cantando para depois consumir o que a pessoa está cantando, né? Então, o que acontece na literatura é justamente isso, né? As pessoas estão consumindo o que a pessoa está dizendo para depois ela ver atrás do livro, né? Da publicação dessa pessoa, né? Então, são ações de marketing assim, que meio invertidas, né? E que eu acho assim, realmente muito triste isso, né? Porque você deixa de dar a importância que tem a literatura para dar importância para a pessoa, né? Eu acho que a literatura tem que puxar o escritor, né? E o escritor não tem que puxar a literatura dele, né? Mas só que a gente está nesse momento em que a gente tem que partir do escritor para chegar na obra dele. E você, como uma editora, também tem sentido dificuldade de se adequar a essa nova realidade? Olha, até o pessoal fala que eu estou no caminho inverso, né? Porque por causa da loja, né? Enquanto livrarias fecham, né? A gente abre uma loja que nem é livraria, é uma loja especializada. Na contramão na contramão, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, nós temos, no caso regional, falando aqui, nós temos público para a nossa literatura. Foram poucas vezes que alguém entrou naquela loja achando que é uma livraria, aí eu explicando que a essência, né, o posicionamento da loja, foram poucas vezes que alguém entrou na loja e não saiu com um livro, não levou um livro dos nossos escritores, né? Então, eu acho que quando a informação ela chega corretamente nas pessoas, eu vou na loja lá, ou então eu vou no evento X, Y, Z, porque eu vou encontrar os escritores da região. Aí eu acho que não é tão, assim, não existe tanto dificuldade. O negócio é planejar, tá? Mas nós temos público para a nossa literatura. O que falta realmente é a aproximação. As pessoas se aproximarem, né, sabendo que a gente existe. Perfeito. Ana, a gente vai para um breve intervalo e volta já, tá certo? Ok. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de quatro patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara.
um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. Estamos de volta e a gente continua nossa conversa com a escritora Ana Pirolo. Ana, para continuar nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre as principais diferenças entre escrever um livro e editar um livro. Nossa, escrever o livro é o início de tudo, né? Editar, publicar o livro é o final de tudo, né? Nesse processo da cadeia produtiva de um livro, né? Porque a gente tem que partir de uma história muito bacana, é uma história que tem a relevância, pode até ter relevância, qualidade literária, relevância literária até aqui para a nossa região, né? Para depois envolver outros personagens, né? Outros profissionais, como ilustradora, revisora, né? A pessoa que faz a editoração, para depois chegar à parte principal, que é a gráfica, de mandar o livro para a gráfica e vir, aí sim, o livro chegou, está perfeito, bonitinho, aí é a felicidade para todo escritor, né? Isso quando o escritor ele não surta, não tem crise de ansiedade porque o livro de repente não chega logo, né? Aí nós partimos para a parte mais interessante, que é a divulgação do livro, fazer a sessão de autógrafos, né? O escritor ter aquele momento que ele espera tanto de autografar o livro, né? De conversar com as pessoas, né? Que é assim, um grande finale assim, maravilhoso para todo esse processo produtivo, né? Para fechar com chave de ouro, né? Nossa, é o melhor momento e é muito gratificante para nós da editora ver o escritor feliz e o leitor também. De repente adquire o livro desse escritor, ele lê e ele posta nas redes sociais, indica o livro, né? Fala do livro, então é muito gratificante para a gente. Certo. Ana, você falou bastante sobre a literatura regional, né? Você acha que a gente está passando por um período bem efervescente aqui na nossa região? Olha, nós temos uma coisa que eu observei nesse trabalho com a editora, nós temos um grupo muito bom de escritores aqui, né? E não estou só falando aqui de Jacareí, de São José, tem o pessoal de Taubaté, de Pinda, tem um pessoal muito atuante. Nós temos um grupo muito assim, unidos, porque nós temos os mesmos objetivos, né? Eu como escritor e editor e eles como escritores, de fazer com que a nossa literatura seja reconhecida, né? Então eu acredito que a gente está num período de... Agora, segundo semestre vai ser uma sequência de eventos
literários, né? Nós temos a Bienal de Taubaté, temos a FLIM aqui do Parque Vicente Naranha, também são eventos tradicionais, né? Tem a Feira do Livro aqui em Jacareí também, né? Sim. Então, a partir desse segundo semestre é uma oportunidade muito grande para os escritores apresentarem as suas obras, né? Certo. Você tem ideia mais ou menos de quantos livros regionais você acaba editando assim por ano? Olha, eu acho que assim no total a editora já deve ter publicado acho que quase 30 livros. Isso é bastante. Eu já estou com 5 projetos em andamento de escritores daqui. E uma coisa que eu achei engraçada é que o pessoal mais acadêmico, assim, sabe, tá trazendo uma literatura mais, assim, focada em determinada profissão, né, jurista, aí tem o pessoal de educação financeira, sabe? Então, a gente está começando a receber de escritores daqui esse conteúdo que não tinha antes na editora, né? Que é algo mais nichado, assim. É bem segmentado mesmo. Eu tenho um projeto muito bacana de umas gurias lá de Pinda. São três adolescentes que montaram uma cartilha de educação financeira para adolescentes, para crianças e adolescentes. Eu falei, gente, que projeto maravilhoso, chamado Pequenos Investidores. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, em forma de quadrinho, né? Eu falei, olha, onde a literatura pode levar, né? 3 adolescentes fazendo uma cartilha para ensinar crianças e adolescentes a como tratar o dinheiro, né? Explicando um tema complexo de forma bem intuitiva, né? E bem lúdica, né? Que tem várias historinhas nessa cartilha, vários exercícios, é um conteúdo que demonstra como que você pode mexer com dinheiro, né? Coisa que o brasileiro não está muito acostumado a mexer com dinheiro, né? A gente só sabe gastar, não sabe poupar, não sabe investir, né? Está aprendendo agora, que está muito em voga essa coisa de você mexer muito com falar muito sobre investimentos, né? Vamos investir, gente, né? Então tem vários canais assim no YouTube que falam muito disso. E veio uma literatura dessas meninas lá de Pinda. Então, eu acho, olha que coisa importante, né? Então, realmente, a gente está recebendo uma parte de literatura bem nichada mesmo, sabe? Dá para perceber que a região está passando por um momento muito bom, então, né? Nessa questão literária. Acho que, no caso da editora, eu estou vendo só o meu lado. Eu não saberia te dizer das outras editoras daqui, né? No caso da editora da Galeria, nós estamos passando por um momento de muita produção, né? Mas não todos esses projetos eles passam por uma análise, né? Para a gente publicar ou não. Então o que nós estamos percebendo é que está sendo muito positivo o envio desses originais para análise e o conteúdo desses originais. Quer dizer, a relevância literária e a relevância aqui para a nossa região é muito, muito grande. Agora, eu não saberia dizer se esse movimento que está acontecendo com a gente está acontecendo... Em geral, né? Com outras editoras ou não, tá? Mas uma coisa que eu vejo, eu percebo, é a participação dos escritores nesses eventos, realmente está aumentando muito essa participação, e é uma forma da comunidade, das pessoas, os leitores, conhecerem os escritores daqui, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que é uma iniciativa bem importante e aí que continue assim, né? Que a nossa região continue produzindo muito. Mas aqui é o berço da literatura, né? Muito se fala, quando fala literatura infantil, é direto, Taubaté, né? Tem muita história. Nós temos. O Vale do Paraíba ele é muito rico em tudo, até na literatura, né? E nós temos que continuar esse legado, né? Sem dúvidas, com certeza. E a Operação Inverno 2024 continua em Jacareí. O objetivo da ação é ofertar os serviços de assistência social por meio da equipe especializada. Durante o período de baixas temperaturas, será ofertado acolhimento na casa de passagem. O atendimento da equipe de abordagem social acontece das 7 às 10 da noite e a ação vai até o dia 15 de agosto. Lembrando que o serviço pode ser acionado pelo telefone 3951-6811, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou através do número 99156-0089, das 7 às 10 da noite.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece gratuitamente medidores de glicose a pessoas diabéticas. Essa concessão permite que pacientes possam monitorar regularmente seus níveis de glicose no sangue. Acompanhe mais na reportagem. A Anvisa informou recentemente que nenhum smartwatch está regularizado para a medição de glicose no Brasil. De acordo com a agência, a tecnologia de aferição através de relógios inteligentes ainda está em desenvolvimento e não passou pelo processo regulatório. Para apoiar os pacientes diabéticos, especialmente aqueles diagnosticados com diabetes tipo 1, o SUS oferece gratuitamente os aparelhos tradicionais para medição. A secretária de Saúde, Águida Fernandes, esclarece como eles podem obter o aparelho. Nós seguimos as diretrizes do Ministério da Saúde, é um protocolo, é o diabético tipo 1, que é um insulino dependente. Então, ele faz a consulta, o médico prescreve a insulina e indica o uso do medidor de glicose. Como que ele vai fazer? Ele vai vir na farmácia central e vai trazer documento, cópia de documento pessoal dele com foto, comprovante de endereço, a receita da insulina e o pedido médico do medidor de glicose. A mãe da Tatiana é diabética há mais de 20 anos e todos os meses ela vem retirar as fitas de medição para o controle glicêmico da mãe. Ela faz o destro todos os dias, então faz uso das lancetas, da agulha, insulina NPH, né? E eu retiro tudo aqui nessa unidade. Ela faz uso também de outros medicamentos que não fazem parte da rede, né? Então esses medicamentos já são adquiridos através de compra pela farmácia e então o fato da gente poder retirar esses medicamentos e esses materiais para o destro, né, todos os meses na rede pública, né, de forma gratuita, ajuda bastante. O custo mensal dos itens necessários para a medição de glicose supera os R$100, o que representa uma despesa considerável, especialmente para aqueles que também precisam arcar com outros medicamentos. Se eu for verificar o preço de cada um deles, que não é só o medicamento, só a insulina, né? É todo o kit do destro, né? Que é lanceta, a agulha, né? A insulina também utiliza agulha. Então, para você ter esse gasto todo mês numa farmácia particular, né? É um gasto a mais, né? Do seu orçamento. Então, eu acho de grande valia a prefeitura, a rede pública fornecer, né? Tanto material quanto a medicação. No entanto, para assegurar a concessão contínua dos itens de medição, é preciso seguir algumas orientações. O paciente ele atualiza a receita a cada 6 meses. Né? Então, ele passa de novo no médico, pega a receita de insulina e segue recebendo as fitas e as lancetas. O diabetes é uma doença crônica que exige atenção e cuidado constante. Dessa forma, o monitoramento rigoroso dos níveis de glicose no sangue é crucial para evitar complicações a longo prazo, como problemas cardíacos, renais e oftalmológicos. Fica aí a dica para os diabéticos. Ana, quais tendências literárias você acredita que estão em destaque nesse momento? Olha, uma coisa que eu observo muito é a fantasia, né? Fantasia vem... É a herança do Harry Potter, né? e a fantasia também é um gênero assim, muito interessante você trabalhar com essa coisa do universo paralelo, né? Então não existem muitos obstáculos na criatividade do escritor de colocar as ideias, né? Quando se segue essa categoria, né? De fantasia, né? Mas nós temos aqui, voltando aqui para a região, né? Temos vários escritores que são poetas e poetisas, né? Então a poesia ela ainda é o carro-chefe assim de várias pessoas que entram pelo menos na loja atrás de poesia, né? Tem um grupo grande de pessoas que curtem a poesia, né? Certo. E como escritora você tem assim, alguma preferência literária? Eu gosto muito de fantasia, sou suspeita, mas eu gosto muito também de ler biografias, porque essa coisa do legado da pessoa, a vida da pessoa, não sei se é porque eu tenho essa pegada muito de empreendedora, né? Então eu sempre fico pensando, nossa, como que essa pessoa chegou nesse ponto, né? Aí eu consumo muita biografia. Certo, e tem histórias muito interessantes, né? Tem, nossa... Né? Eu li uma do George Lucas, que eu fiquei assim apaixonada. O Walt Disney. Eu falei, gente,
que é isso? Minha mãe me deu de Natal um livro, 700 páginas, capa dura, assim, maravilhoso, sobre a história do Walt Disney. E eu fiquei apaixonada, porque eu falei... E eu me vi no Walt Disney, eu me reconheci, porque ele é parecido comigo, assim, do jeito dele, né? Eu me achei muito parecida com o modo que ele pensava na época, o modo que eu penso hoje. Então, é isso que eu gosto, de saber o legado, essa coisa do legado. Como que essa pessoa chegou até aí? Porque ninguém chega num local, assim, num patamar, à toa. Sem né? dúvida. Então, ela tem os obstáculos, mas será que são os mesmos obstáculos que eu estou passando atualmente? Então, eu sempre fico pensando justamente nisso. No legado. Então, eu consumo muita biografia, muita. Sim, é legal porque a gente acaba se identificando até, né? Identificando, Porque o empreendedor, as características são sempre as mesmas. É um sonhador. Sem dúvidas nenhuma. Sonhador e perseverante. Acredita até o final que o negócio vai dar certo, né? Que a ideia vai dar certo, né? E eu reconheço isso nessas biografias, nessas pessoas, né, que vão deixando um legado, né? Com certeza. Ana, e atualmente tem algum projeto assim que você está trabalhando que você poderia assim, compartilhar conosco? Tem vários projetos, vários. Um que eu poderia assim, comentar é o novo livro da Nina Dorremi, que está vindo um novo livro infantil dela. Inclusive eu que estou fazendo a ilustração dela. Eu gosto muito de... tem alguns livros da editora que eu ilustrei, que é essa coisa da arte, né, de mexer com a arte. Então tem esse da Nina Dorremi, tem um novo livro do poeta Ismael, que é um personagem assim, único, é um poeta que vive nas feiras livres, ele monta um varal com as poesias dele, sabe? É uma pessoa assim, icônica lá de São José, impressionante. Também tem esse projeto, tem vários outros projetos, né, que a gente está elaborando. Né? Pelo visto, então, além de escritora e editora, você agora está se enveredando pelos caminhos da ilustração também. Eu sempre gostei, porque o Galo Azul, o Foguete à Lua, são livros que eu ilustrei, né? Eu que fiz a ilustração desses livros. Aí tem alguns livros, por exemplo, tem um livro da Dila Bento que eu ilustrei também, do Marcelo Fernandes também, que é de poesias, a poesia das cores, né, que ele apresenta, olha que coisa maravilhosa, para a criança ela entender o que é uma poesia e ainda identificar as cores através dos versos do Marcelo, né? Então tem vários livros assim que eu já ilustrei. A Bola do Juca, que é da Pátia Necchini, que é daqui de Jacareí, eu ilustrei também. Então, quando me dá uma brecha, tento ilustrar, mas a maioria das vezes eu repasso para outros ilustradores aqui da região. Uma das minhas, assim, meu posicionamento é trabalhar com pessoas da região para a gente poder girar essa economia criativa, né? Sim. Então, agora a gente está conseguindo trabalhar com uma gráfica aqui da região. Por muito tempo as gráficas eram de São Paulo, de Campinas, né? Porque a gente não conseguia um preço competitivo aqui. E agora a gente conseguiu uma gráfica aqui que passasse a qualidade da impressão que a gente está acostumado e que realmente passasse um preço justo, né, para se publicar o livro, né? Até porque o processo não passa basicamente apenas pela escrita, né? Você falou aí, tem a questão da edição, da ilustração, então você acaba conseguindo movimentar essa cadeia, né? E são todas profissionais aqui da região. Desde o escritor até a revisora também, que faz a revisão. E até brinco que é uma revisora que ela é uma leitora beta, né? Porque ela comenta as obras que ela lê. Ela faz a revisão textual e tudo mais, mas ela comenta. Inclusive, aconteceu um caso no meu livro A Senhora do Parque, que ela assinalou, né, mandou uma mensagem para mim falando que eu tinha sumido com uma personagem, né? Eu falei, mas como assim? Ela falou, a tal personagem sumiu do livro. O que você fez com ela? Aí eu fui procurar, reli o texto, falei, nossa, sumi mesmo. Aí eu dei um fim indigno, eu não matei a personagem, tá? Eu não matei, mas eu dei um fim indigno para a personagem, mas foi a
revisora que alertou. Então, ela dá uns palpites, ela questiona algumas coisas, né? E eu acho que isso como é que se diz? É a pessoa, o profissional, comprando a ideia, né? Sem dúvida. Do projeto. Eu faço parte desse projeto, então eu não vou só simplesmente fazer a revisão. Uma participação ativa. Uma né? participação ativa. Então, todas as pessoas envolvidas no projetos aqui da editora são pessoas extremamente participativas, que acreditam que quando a gente trabalha bem a nossa literatura, a gente consegue chegar num nível de livros de grandes editoras, né? E a gente consegue colocar esse produto final e sem perder em nada. Nem na qualidade literária e nem na qualidade do projeto gráfico, tudo, né? Sem dúvida, a gente tem matéria-prima de excelência aqui na nossa região para isso. Nós temos escritores maravilhosos. Hoje é um dia especial para a gente, justamente por isso, para que as pessoas tenham noção de que nós temos um grupo muito grande de escritores aqui na região e são escritores de uma qualidade literária altíssima. O que falta é, de repente, as pessoas conhecerem. Né, se movimentarem um pouco mais, né? Sim, com certeza. Conhecer. Ana, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes eu gostaria que você deixasse um conselho para esses novos escritores e que também deixasse o endereço da sua loja para o pessoal poder conhecer. Bom, o conselho que eu dou para ser um bom escritor, que leia bastante, leve em consideração que uma história tem que ter início, meio e fim, né? E a loja da Editora da Galeria no Shopping Esplanada, na Avenida São João, lá em São José, né, a loja 16. Mas também você pode ter contato com esses escritores através da nossa loja online, que é editoradagaleria.com. Muito bacana. Ana, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu dia. Obrigada. Parabéns, escritores. Sucesso na sua trajetória. Obrigada. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.